Olá, meus alunos queridos, professor Thiago falando, de Educação Física para o Centro de Educação Aberto Aberto. Espero que todos estejam bem para as turmas de sexto e sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje, que já está compartilhando na tela. Nossa aula de hoje vai ser sobre jogos pré-desportivos. Então vamos conhecer um pouquinho o que são os jogos pré-desportivos. Estamos falando há um tempo sobre jogos, né? Viemos falando sobre jogos, a diferença de jogo e esporte, depois falamos sobre jogos cooperativos e agora sobre jogos pré-desportivos. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura, por favor. A prática desportiva consiste na realização de uma atividade física que se concretiza com a fã competitiva e na qual deve ser respeitada uma série de regras. Então, assim, a prática desportiva é aqui a prática do desporto, ou seja, a prática do esporte, com aquelas regras flexíveis. Vamos lá. Distingue-se da mera atividade física em que esta é uma simples prática, ao passo que no desporto há sempre uma competição com vista no resultado. Então aqui ele fala um pouquinho da diferença, né? O que é uma atividade física? Um mero movimento corporal, um mero movimentar. No desporto não, né? No desporto é algo competitivo. Então, assim, tem que ganhar, quer vencer, tem um objetivo específico. Opa, peraí. O jogo, por sua vez, é uma atividade recreativa, em que participa um ou mais jogadores. Mas, além da competição, a função principal dos jogos é oferecer diversão e entretenimento, enquanto proporcionam estímulo mental e físico. Os jogos pré-desportivos são aqueles que requerem destreza e habilidades próprias do desporto, deslocamentos, lançamentos e recepções. A sua prática é recomendável como preparação para as crianças que começam a praticar qualquer desporto, já que eles proporcionam uma série de recursos físicos e técnicos. Nesse sentido, os jogos pré-desportivos constituem uma variante dos jogos menores, caracterizada por conteúdos que propiciam a aquisição de determinados movimentos, ações e habilidades primárias que servem de base para a simulação de habilidades desportivas. Em geral, os jogos pré-desportivos e os jogos desportivos têm em comum determinadas regras. Vamos lá, pessoal. O que é o jogo pré-desportivo? É um jogo que é utilizado como ferramenta de aprender. Por exemplo, antes de a gente jogar um handball, que tem o passe e o arremesso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos jogar, por exemplo, um queimado, que vai trabalhar o quê? O arremesso. Então, é algo que você faz no jogo que você vai utilizar dentro do esporte. É uma forma de treinar o que você, no jogo ali, o que você vai usar no esporte lá na frente. É uma das formas de trabalhar dos objetivos dos jogos pré-desportivos. Em outras palavras, os jogos pré-desportivos podem ser vistos como jogos que preparam uma pessoa, que eu acabei de falar, para uma modalidade esportiva, ou seja, faz com que essa pessoa aprenda os movimentos e técnicas essenciais e também desenvolva habilidades necessárias. Por isso, esses jogos são destinados a quem deseja iniciar um determinado esporte, tais como crianças, por exemplo, que, além de tudo, ainda ajudam no desenvolvimento e aprimoramento de habilidades sociais. Então, o convívio social, a aprendizagem, o respeito, né, é super importante. Diferente dos jogos desportivos, que focam nas regras, então presta atenção, existem os jogos desportivos e existem os jogos pré-desportivos. Eu estou falando dos jogos pré-desportivos, tá? Diferente dos jogos desportivos, que focam nas regras para uma determinada modalidade esportiva, os jogos pré-desportivos têm o objetivo de tratar mais como a recreação em si, podendo pegar um jogo e alterar alguns de seus elementos a fim de torná-lo mais flexível, tais como a duração, a quantidade de jogadores, entre outros. Por exemplo, um golzinho é um jogo pré-desportivo do futebol, é considerado um jogo pré-desportivo, né? Um gol a gol, então são brincadeiras, né? Um toquinho, são brincadeiras do bobinho, alguns jogos que você trabalha pré-desportivo. Mesmo assim, nos jogos pré-desportivos, e muitas vezes, os praticantes são levados a conhecerem regras. O objetivo do jogo é, e como, desculpa, vou repetir. Mesmo assim, nos jogos pré-desportivos, em muitas vezes, os praticantes são levados a conhecerem regras, o objetivo do jogo e como jogá-lo. Como, por exemplo, aí, o começo do jogo, tática, pontuações, entre outros. Por exemplo,
já que isso é importante para uma boa prática. Então, é todo esse contexto. Ainda nos jogos pré-desportivos, a depender da modalidade esportiva, o praticante aprenderá sobre o cumprimento de regras, sobre passes, marcações, posições de ataque e defesa, dribles, entre outros. Um exemplo de jogo pré-desportivo seria um tipo de basquete, onde a cesta se localizaria no local mais baixo. Desse modo, os jogadores podem começar de modo mais fácil, com a cesta numa altura mais acessível para quem está começando, mas sem que isso interfira no desenvolvimento das habilidades. Por exemplo, conseguindo ainda planejar e fazer jogadas. Os treinadores que organizam os jogos pré-desportivos devem ter uma atitude pedagógica, sem esquecer que o alvo é a criança e a sua aprendizagem. Com os jogos pré-desportivos, as crianças fazem uma abordagem preliminar da competição e podem perceber, analisar e tomar decisões. Também se recomenda que diariamente o treinador ensine poucas coisas e dê liberdade para que as crianças improvisem, sem demasiadas explicações e interrupções. Então, assim, ter a liberdade da criança errar, acertar, ter o esporte da escola, o jeito que ela joga, como ela arremessa. Né? No esporte de alto rendimento, eles querem ensinar uma única forma de chutar, uma única forma de correr. Mas no esporte da escola, nós temos que respeitar a forma de correr da criança, a forma de chutar. Não existe uma única forma de chutar, uma única forma de correr. Existe a forma que a criança se sente mais à vontade. E esse é o contexto do aluno, da escola, do esporte da escola de vocês. Tá, pessoal? Esse é o contexto do jogo pré-desportivo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!